Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Paz e graça a todos os queridos irmãos do YouTube. Quero cumprimentar aí todos os irmãos com paz e graça. Que essa graça abunde mais continuamente em nossas vidas. Quero mandar um abraço aí todo especial aos queridos irmãos inscritos nesse canal e aqueles que vão se inscrever. E assim que nós começamos, estou muito alegre porque Deus tem nos dado sabedoria, entendimento para nós aqui na plataforma digitais começar essa série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. E isso é muito importante, sabendo que a Bíblia já está interpretada. A Bíblia já tem a sua própria interpretação. Quero mandar um abraço a todos os queridos irmãos em graça, os irmãos também, colegas e amigos do Facebook, que têm sempre visto os vídeos pela página ali daquela plataforma digital que é o Facebook. Vídeos ali com mais de 100 visualizações. Que Deus vos abençoe sempre. Então, meu amado, vamos fazer aqui agora já, continuando essa série do Apocalipse aqui no canal Yahushua Reina para sempre. Falando agora vai ficar muito maravilhoso essa série. Vamos estar falando aqui sobre simbologias, Vamos estar falando também sobre figuras de linguagens, porque era a língua outrora dos hebreus, entendendo a Bíblia de uma forma profética, entendendo a Bíblia de uma forma literal e de uma forma simbólica, falando assim, literal. Marque aí, meu amado, você tem que ler a Bíblia de uma forma simbólica, literal e profética. Vou repetir, simbólica, literal e profética. Quando nós lemos assim com a mente iluminada, nós entendemos que nós conseguimos confirmar a interpretação das Escrituras, porque nós temos a cópia das cópias, que é a cópia de João Ferreira de Almeida. Então, meus amados queridos irmãos, nós já começamos aí no capítulo 1, lendo de 3 em 3 versículos, um versículo, explicando para vocês que a Bíblia já está interpretada, já chegou pronta com sua história genuína, porque o nosso Deus é soberano, ele tem as suas características, tem a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, e em graça, Deus é soberano. Deus, em graça, ele é soberano. Então, eu convido você e sua família para estar aí acompanhando, fazendo essa leitura bíblica. Quero mandar um abraço também ao meu querido filho, abençoado Felipe Efraim, que ele está me ajudando aqui com os aplicativos para estar fazendo aí as vinhetas. Ele é meu produtor, é um abençoado Felipe Efraim. Ele vai estar sempre colocando aí os versículos para os irmãos ir acompanhando, acompanhando a leitura já interpretada. Não vou forçar a interpretação, não vou interpretar da minha forma. E falando nisso, eu vou pegar também no próximo vídeo, uns vídeos aí, que os pastores de então, os pastores entre aspas, de nome, eles interpretando da sua forma, forçando a interpretação do livro do Apocalipse, aonde tem pastores aí que tem mais de quase 4.000 visualizações de uma fábula que fizeram desse livro chamado Apocalipse. Quero mandar também aí um abraço, querido, aos queridos irmãos futuristas, preteristas, espaciais, preterista completo, todos os queridos irmãos que vai assistir esse vídeo aqui na plataforma digital, aqui no canal Yahushua Reina para sempre. Depois eu vou estar mandando um abraço aí, agradecendo o carinho dos queridos irmãos aí do Face, também os queridos irmãos, os 20 inscritos aqui do canal. Quero agradecer com todo carinho, quero mandar um abraço para vocês, um beijo em vossos corações, que Deus os abençoe sempre. Vou estar agradecendo os queridos irmãos, depois lendo o nome dos irmãos aqui no canal. Então,
vamos já entrar aqui na leitura, que é importante, vamos para o que interessa, que é a leitura, a série do Apocalipse, continuando aqui, capítulo 1, dizendo para vocês que no capítulo 2 a gente já vai entrar com áudio, né? Vou entrar com áudio, não mais com a minha imagem, gravando vídeos, mas com áudios e mostrando símbolos, simbologias, né? E falando para vocês que as figuras de linguagem do antigo pacto era comum entre os hebreus, era a língua deles. Mas isso a igreja do século XXI não entende. Eles entendem de uma forma mais literal. Um exemplo, antes de entrar aqui na leitura, o que diz lá em Isaías capítulo 3, versículo 10, que o próprio Salvador usou essa lingura, essas figuras de linguagem, falando assim, figuras de linguagem, categoricamente falando, para mostrar a destruição de Jerusalém no ano 70 D.C. depois de Cristo. Quero falar para os irmãos que não é 1970, meus amados, no ano 70 D.C. depois de Cristo. Então, lá em Isaías você pode estar lendo capítulo 13, versículo 10, que Deus trouxe um juízo sobre a Babilônia. E o profeta Isaías, ele usa figuras de linguagem, que vamos estar falando aqui até o capítulo 22, que Deus viria sobre as nuvens do céu, que as constelações cairiam, perderiam a sua luz, o sol, as estrelas, e ele traria um juízo, que ele viria sobre uma nuvens significa juízo, figura de linguagem, sobre a Babilônia. E ele trouxe o juízo. E quando Deus traz um juízo, e tem vários capítulos e vários versículos no Antigo Pacto que mostra isso. Então, aí está, quando no livro do Apocalipse fala, no capítulo 1, que nós lemos, e o versículo de número, vamos ver aqui, olha o que diz aqui, essa leitura de figuras de linguagem, né, dos hebreus outrora, que eu já li, já expliquei para você num outro vídeo, que fala que ele viria sobre as nuvens do céu, né, e todo olho o veria. Então isso daqui, meu amado, isso aqui é literal mesmo. Olha aqui o que é ler a Bíblia de uma forma literal e de uma forma profética, de uma forma simbólica, né? Então, olha o que diz versículo 3, capítulo 1, versículo 13 do livro do Apocalipse, revelação dada a João na ilha de Patmos. Eu quero que vocês acompanhem essa série, para que vocês venham entender que eu não estou aqui trazendo uma nova coisa, porque quem trouxe novas coisas foi a religião, que trouxe muitas coisas cruéis, né? Leram a Bíblia de uma forma literal somente, e trouxeram coisas, criaram fábulas, ensinaram para a igreja, para o século XXI e outros séculos passados também. No capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nelas estão escritas, porque o tempo está próximo, como eu já li. Olha isso aqui como é interessante, meu amado. Vamos ver aqui, vamos estar acompanhando aqui direitinho para nós mostrar aos queridos irmãos, né? Vamos ver aqui. Versículo de número 6 e versículo 7, falando assim, né? Versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, vírgula, e todo olho verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, aqui, a revelação aqui ele usa para a figura de linguagem, referindo nuvens do céu, todo olho verá. Esse olho aqui é literal mesmo, é olhos literais nossos, humanos, que viria. Aqui já mudou do simbólico para o literal. Nuvem já muda do literal para o simbólico. Os irmãos estão entendendo? Nuvem, juízo, olho, literal. Então, literal, simbólico. Então, nós lemos esse versículo de número 7 de uma forma literal e simbólico. Olhos físicos viram mesmo. Os soldados romanos, eles estavam vivos, não morreram nos 37 anos, porque ele disse que muitos não morreriam até que ele viesse para julgar
viesse de uma forma de juízo em glória sobre Jerusalém. E nesses 37 anos, do ano 33, segundo a história, os fatos, do ano 33 até o ano 70, foram 37 anos que esses soldados romanos que furaram o seu lado com lança, viram o juízo cair sobre a então Jerusalém, que foi destruída por Vespasiano e Tito, seu filho, general Tito, imperador Vespasiano, seu filho, general Tito. Então, aí eu mostrei para vocês, Isaías 13:10, figura de linguagem do antigo pacto, que os irmãos evangélicos não entendem. Querem pregar, querem ensinar isso de uma forma literal. Outra figura de linguagem é Isaías capítulo 19, versículo 1, que fala que o Senhor Deus viria numa nuvem, o Senhor Deus viria numa nuvem ligeira, o profeta dizendo, Isaías, que agora é a linguagem profética, que via numa nuvem ligeira sobre o Egito, para julgar o Egito, os ídolos do Egito, outro julgamento, outro juízo sobre outra cidade chamada Egito. Isso é figuras de linguagem. Deus é espírito, não é espírito, meus amados? Deus é espírito. Já pensou Deus vindo de uma forma física, numa nuvem ligeira, cavalgando lá? Não, isso é figuras de linguagem. Aqui é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. O capítulo 1, versículo de número 19, capítulo 1, versículo 19, eu falei que é o versículo chave dessa série. Em todo o livro do Apocalipse, até do capítulo 1 até o capítulo 22, eu falei que tem aí uma coisa muito importante para nós aqui. Versículo 19 diz, capítulo 1 do Apocalipse, versículo 19. Na revelação, o anjo disse, escreve as coisas que tem visto, vírgula, e as que são, vírgula, e as que depois destas hão de acontecer. Pare um pouquinho aí, meu amado, fique à vontade. Pense um pouco comigo agora. Você tem agora o direito de pensar, de meditar, perguntar para você mesmo e eu perguntar para mim mesmo, porque aqui é um canal que está passando conhecimento e o canal está aprendendo um com o outro também, porque aqui nós não temos curso de teologias, não temos bacharel, não temos fundadores de instituições religiosas com CNPJ. Aqui no canal o corpo de Cristo é a igreja e o cabeça desse corpo é Cristo. É Ele que dá ordem, é Ele que nos ensina, é Ele que nos orienta. Aqui não tem faculdade, não tem curso superior. Aqui é um corpo e esse corpo tem um cabeça, que não é um pastor presidente, fundador da instituição religiosa. Aqui é Cristo mesmo, é o Espírito dele. Então, pense aí um pouco. Quando o anjo diz, escreve estas coisas que tem visto, é porque isso significava o passado, as coisas que ele já tinha visto acontecer. Coloca aí, passado. E o anjo continuou dizendo, e as que são, estava dizendo para ele, que era para ele escrever o que estava acontecendo naquele momento, naquela geração, naqueles dias, falando assim, naquele momento que ele estava ali recebendo a revelação. E continua dizendo, e as que depois destas hão de acontecer. Então, ele agora fala do futuro. E quando ele fala depois dessa que são, falando assim, dessas que são, que é presente, você vai escrever o que vai acontecer também, futuro. Então nós temos 3 sessões aqui nesse versículo chave da série do Apocalipse. Primeiro, escreve as coisas que tem visto, né?
que passou, escreve as coisas que são presentes e escreve as coisas que vão acontecer no futuro. Então nós temos passado, presente e futuro. Mas só que os teólogos, eles vêm mostrando nas suas teologias que eles dizem que refuta o preterismo completo. Aqueles que acreditam que todas as profecias se cumpriram, eles refutam e dizem, não, porque tem 3 sessões no Apocalipse que João foi revelado para ele que iam acontecer no futuro. Mas só que o livro do Apocalipse, como eu já falei, não foi escrito depois do ano 70. Tem provas, tem fatos, irmãos, que o livro do Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Não só o livro do Apocalipse, mas as epístolas, o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Judas, a epístola de João, de Pedro. Porque se a escritura foi escrita depois do ano 70, então os seus escritos não têm veracidade. É uma fábula criada por Roma, como diz os céticos, falando assim, como diz os ateus. É uma fábula criada por Roma. É uma história farsa. A Bíblia é uma farsa, como eles dizem. Então, se nós somos eleitos e temos fé, é que a Bíblia foi escrita, porque todas as falas, as gerações que estavam no momento presente ali, o contexto judaico, apontam para uma destruição de um local, de um território. Tanto as epístolas, tanto o livro do Apocalipse fala de um juízo sobre um local, e esse local era Jerusalém. E Jerusalém estava de pé ainda, Jerusalém. Então, como que pode uma coisa ser falada para o futuro se o templo ainda estava de pé, se Jerusalém estava lá ainda, em pé, a lei predominando? Então, quem dizem isto é aqueles que querem refutar as Escrituras, que querem anular o sacrifício do nosso Salvador. Então, quem dizem que o livro do Apocalipse foi escrito no ano 90 pelo pai da igreja Jerônimo, que Jerônimo escreveu, eles escreveram na sua velhice, João escreveu na sua velhice, isso não é verdade. Não tem registro nenhum comprovando que o livro do Apocalipse foi escrito depois do ano 90, depois de Cristo. Temos fatos mostrando, e pelas provas, pelos fatos escritos, que foi escrito antes do ano 70. Então, o que eles dizem? Que por ler essas 3 sessões, eles dizem que a humanidade vai ter um final. O anticristo vai vir, vai chipar todo mundo, né? É a história da religião, a segunda tradição, que Deus vai trazer um juízo, e que o livro do Apocalipse está dividido nos 7 selos, nas trombetas. Eu vou estar falando agora, depois, no outro vídeo, mostrando o que eles dizem sobre esse versículo, mostrando áudios de pastores, que eles dizem sobre esse versículo 19, que as pessoas que acreditam nas profecias cumpridas do Apocalipse estão equivocadas, são hereges, são endemoniados, né? Então, agora isto aqui é real? Claro que é real, porque quando ele fala, o anjo, que se refere também ao próprio Salvador, escreve as coisas que tem visto. Vem aqui, meu amado, medite comigo. Você é uma pessoa inteligente, brasileiro é uma pessoa inteligente, aquele que está em graça, tem os olhos iluminados, como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, versículo 2, apresentai vossos corpos santos, vivos, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto na mente, culto de raciocínio. Então você tem um bom raciocínio, porque em graça nós lemos a Bíblia não como uma revelação que é automática, que acontece agora. Em graça nós lemos a Bíblia com entendimento para quem foi escrito, para qual geração foi, qual cultura estava ali na época, qual era o mundo de então. Era a lei de Moisés. Não abre a Bíblia aqui e fala que Deus está falando com você, como é
o sistema chamado neopentecostal, o sistema chamado neopentecostal, não. E teve uma certa vez que tem uma instituição religiosa aí, que está há muito tempo aí, e eles leem a Bíblia só na revelação. Se eles abrirem a Bíblia, onde está escrito Novo Testamento e o Velho Testamento, se abrir ali, está ali no Novo Testamento, tem uma página branca, né? Isso aconteceu, isso é real, isso é engraçado. E eles abriu a Bíblia ali, não vou citar o nome aqui da instituição, uma igreja X de pedra, e quando ele abriu ali a Bíblia, saiu aquela página entre o Velho e o Novo Testamento em branco. Ele diz lá em cima do altar, aqueles que não é altar, nunca foi o palanque, e disse, olha, Deus não quer falar hoje. Então, estas coisas as pessoas não conseguem entender, meu amado, que isso é prejudicar a vida espiritual. Não podemos aplicar uma coisa que foi para 7 igrejas da Ásia em cima da igreja de hoje. Não podemos aplicar uma justiça, um juízo de Deus que foi para a Babilônia no passado, um juízo de Deus que foi para o Egito, que foi para a Síria, e aplicar isso para nós. Deus aplicou um juízo sobre Israel e aplicar isso sobre nós. Não existe, meu amado. E assim diz o Senhor, eis que eu te digo, assim, meu servo. Mas Deus disse para quem? Então, a leitura aqui é diferente, meu amado. É com entendimento. E ele diz, escreve essas coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer, passado, presente e futuro. O que João tinha visto no passado? João viu e ele narrou. Vamos estar lendo lá no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. E nós vamos entender o que ele viu até o capítulo 22. O que ele viu que passou, que era passado. E ele usa símbolos também. O livro do Apocalipse é assim, meu amado. Então, ele diz, escreve as coisas que tem visto. E ele escreveu. O que ele viu? Ele viu o nascimento. Ele soube do nascimento, das profecias do profeta Isaías, do nosso Salvador. Ele viu o rei Herodes perseguindo, né? Dando um exemplo aqui que ele viu no passado, o Herodes perseguindo as mães para matar as crianças. Ele viu o Salvador, ele viu os dias da carne do Salvador, ele viu o Salvador, ele foi testemunha, ele viu como o Salvador morreu. Ele escreveu o livro histórico de João. Ele viu todos os acontecimentos. E é isso que o anjo está dizendo para ele, escreve que você tem visto. E ele escreveu mesmo. Ele escreve usando símbolos. Símbolos, meu amado. Figura de linguagem. Isso antes do ano 70, não depois do ano 70. Ele viu Maria, viu José indo para o Egito. Ele dando um exemplo aqui. E aí as que são. E aí ele vai escrever as que são. A tribulação profetizada em Mateus 24, 34. A igreja sendo perseguida. Paulo de então com a sua carne ativada, perseguindo a igreja, puxando pelo cabelo, matando. Viu Estevão, viu os acontecimentos, viu Nero. Viu Nero com a sua maldade, o imperador. Viu a família, viu a dinastia romana, viu os crentes ser mártires, ser mortos. Ele viu. É isso que o anjo está dizendo. E ele falou para escrever, e ele escreveu. E aí ele diz, escreve as futuras, que devem acontecer depois destas. Então, destas, as presentes. Então, olha bem como isso é bem claro aqui, meu amado. Isso tudo antes do ano chamado 70.
futuras não está depois do ano 70, está dentro do ano 70. Vou repetir para você, coisas futuras que acontecer não estão depois do ano 70, estão dentro do ano 70. O que ia acontecer durante os 37 anos até o ano 70, do ano 33 até o ano 70? O que ia acontecer ali? Futuro, nos 37 anos. O templo ia o quê? Ruir, cair, ser destruído. E ele escreveu as coisas futuras? Claro que ele escreveu. Capítulo 22. Vamos lá, você vai ver que eu vou mostrar para vocês que ele escreveu as coisas futuras que aconteceu, meu amado. Mas aqui não falou as coisas no futuro incerto. Não falou isso. Está escrito isso, um futuro incerto. Está escrito aqui, escreve as coisas que hão de acontecer no século 21, 22, 23. Escreve as coisas que hão de acontecer no calendário gregoriano, no ano 2020, 25, 2030, 2050. Está escrito isso? Não. Isso antes do ano 70. As coisas futuras seria quando capítulo 22. É isso aqui, meu amado. Capítulo de número 21 de Lucas. Eu vou estar lendo isso aqui. Isso aqui é muito forte, meu amado. As coisas futuras do versículo 19 do Apocalipse. O que o anjo mandou João escrever? Foi isso daqui, ó. Durante os 37 anos. Capítulo 21 de Lucas. E versículo 22 e o 23. Escreve, João, as coisas que devem acontecer depois destas. Foi esta aqui. Versículo 22 do capítulo 21 de Lucas. Porque dias de vingança são estas, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Versículo 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e a ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisado pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Era isso que o anjo disse a João. Escreve as coisas que vão acontecer. A vinda do Filho do Homem era a mesma coisa que está dizendo. Escreve quando ele voltar em juízo. Não fisicamente, como os evangélicos esperam, ver o Salvador vindo lá nas nuvens com os olhos físicos, julgar a humanidade. Não, ele voltou a julgar aos hebreus, colocar fim à era dos hebreus, ao templo, à lei mosaica, a lei de Moisés, o sumo sacerdote, os sacerdotes, o sacrifício, animais, ordenança, mandamentos. Vamos voltar lá no livro do Apocalipse, porque a série agora está revelado o mistério. Aqui nós lemos a Bíblia com entendimento, meu amado. Isso aqui é muito forte. Agora eu vou, como eu já expliquei, versículo 19, o que passou, o que eles estavam passando, foi escrito em tribulação, as cartas, até a gente vê a história do livro de Atos dos Apóstolos, que eles estão passando ali. A gente vê Bar Jesus, falsos profetas, a gente vê terremotos, a gente vê Pedro, Paulo e vários terremotos acontecendo, como o Salvador profetizou no capítulo 24 de Mateus. As coisas estavam acontecendo da forma que o Senhor falou, porque Ele é o verdadeiro profeta, revestido de carne e sangue. Então, a gente vê aqui, viu, eu já falei para vocês que as 3 sessões não foi para o final da humanidade, nas gerações vindouras, mas foi do ano 33 até o ano 70 depois de Cristo, naquela geração, que não passou, como foi falado pelo Salvador. Aí eu vou falar um pouquinho agora, rapidinho, porque o vídeo já está terminando, e diz, o mistério das 7. Olha, vamos entrar aqui mostrando qual é
os símbolos do livro do Apocalipse agora. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra e dos 7 cartiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Então, nós lemos lá na Revelação que ele viu o cartiçal, que ele viu as estrelas, e agora ele mostra quem eram os cartiçais numa leitura simbólica, figura de linguagem, porque os hebreus usavam muito a figura de linguagem. Então, olha isso aqui. Estrela na Bíblia, meu amado, marque aí. Quando aparece estrela, tanto no Antigo Pacto quanto no livro do Apocalipse, já acontecido, realizado, jornal velho passado. Estrelas significa eleitos, pessoas eleitas, fiéis. Estrela significa pessoas aperfeiçoadas no espírito, predestinadas à salvação. E isso que João usa. Estrelas, pessoas que andam na verdade, que creem na verdade e levam nomes de anjos. Por que anjos também? Anjos revestidos de carne e sangue. Anjos. Eu falei para vocês que a palavra anjo na Bíblia, mensageiro no original, falando assim, se refere não somente a anjos sem corpos, mas pessoas, humanos que são eleitas. Então, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na face, que é simbólico do Salvador, e dos 7 cartiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, lá, no meio daquela reunião de pessoas, que não era uma instituição religiosa, no meio dessas 7 igrejas, tinha uma pessoa revestida de carne e sangue, que era um humano, era um homem, que ele estava ensinando os acontecimentos que ia acontecer em Jerusalém, revelado a João na ilha de Pátimo. Era um homem ensinando, era um mensageiro de Deus, não um anjo sem corpo, invisível, mas um ser humano. As estrelas na Bíblia referia-se aos eleitos, aos predestinados à salvação. Enquanto os quartiçais de ouro que viste são as 7 igrejas. Os quartiçais representavam a igreja, o corpo de Cristo, as pessoas que acreditaram, que manteram a sua fidelidade. Então marque aí, meu amado. Estrelas, pessoas, anjos com corpos, humanos, eleitos, mensageiros que pregam, ensinavam a verdade.